E aí, moçada? Bom, hoje a gente tem uma aula de isomeria plana. Nós vamos ver os 5 tipos de isomeria plana, entender a isomeria plana, tá? E dar uma olhada como os concursos cobram esse tipo de assunto. A isomeria, ela é basicamente uma parte da química que analisa as moléculas do ponto de vista espacial, do ponto de vista plano e do ponto de vista óptico. Às vezes, quem não tem muito conhecimento na química, tá, não entende o porquê da importância da gente fazer essa análise. Às vezes, gente, a mudança de um posicionamento de um grupo funcional, de uma insaturação na molécula, muda todas as propriedades físicas e químicas desta molécula, fazendo com que essa substância passa a ter características muito díspares daquela que você esperava. Imagina isso no remédio. Você espera um princípio ativo, vem outro, né? Então, veja, isso é só para te dar um exemplo, né? A gente espera que a substância funcione de um jeito e ela funciona de outro. E isso pela mudança de uma posição, isso pela mudança de um grupo funcional, isso pela mudança de uma função. Em suma, a gente tem que entender o porquê e como essas mudanças podem influenciar nas propriedades físicas e químicas das substâncias envolvidas. Ok? É uma aula bacana, é uma aula simples, tá? Eu vou chamar a teoria fazendo um resuminho, daí a gente já ataca as questões. Lembrando que, com base nas aulas anteriores, a gente já está chegando agora, tá, no final da química orgânica, porque terminar de isomeria, a gente começa reações orgânicas. Reações orgânicas é bem grande? Sim, não tenha dúvida, tá? Mas a gente pode dividir reações orgânicas em 4 grandes grupos: reação de adição, reação de substituição, reação de eliminação e reação de óxido-redução, tá? Então, tecnicamente, a gente tem mais 4 aulas de reações e uma aula de isomeria espacial. É o que falta para a gente acabar toda a química orgânica. Dá uma olhada nas aulas anteriores, a gente vai precisar desses conceitos, vem estudando elas, para a gente poder chegar no final disso aí e partir para outro ramo da química. Valeu? Vamos começar? Então, vamos embora. A parte 8, como eu disse a vocês, vai estudar a isomeria. Agora, presta atenção. Quando a gente vai estudar a isomeria, gente, a gente tem que pensar no seguinte, ó. A isomeria, ela pode ser de 2 tipos. A isomeria plana, que é a que nós vamos estudar hoje, e a isomeria espacial, que vai ficar para a próxima aula. A isomeria plana, ela está dividida em 5. A gente tem plana de cadeia, plana de posição, plana de função, e 2 casinhos especiais. A metameria, que seria um tipo especial de posição, e a tautomeria, que é um equilíbrio entre funções. Então, seria dentro de função. O que nos leva a 5 tipos de isomeria plana. Já a isomeria espacial, ela pode ser geométrica, e ela pode ser óptica. Ok? A geométrica pode ser do tipo cis, trans, muito cobrado em vestibulares, principalmente por conta de gorduras, né? A gente ouve muito falar em alimento do tipo trans, tá? E aí a gente tem que entender qual a capacidade reativa de uma molécula trans, qual a capacidade reativa de um isômero cis, tá? E aí a gente pode também trabalhar isso aqui como ZE, que é parecido com cis-trans, mas é uma nomenclatura mais atual. E é bom a gente olhar isso, principalmente para concursos de vestibulares de magistério, onde o conhecimento que se pretende que a pessoa tenha é um pouco maior, tá certo? E aí eu preciso que você entenda isso. Normalmente, se a gente der aula para ensino médio e essas aulas voltadas para vestibulares locais, a gente
precisa se ater a cis-trans, tá? Agora, para um conhecimento um pouco superior, a gente precisa saber diferenciar cis-trans de ZE, tá? E referenciar esses isômeros com os seus prefixos, né? Isso é um trabalho mais para frente. A isomeria ótica é um caso especial, a gente vai ter uma aula especial para ela. Então, olha só, nosso objeto de estudo hoje é a isomeria plana. Ó, tecnicamente, é mais fácil de você perceber a isomeria plana. Vamos agora decompor a palavra e vamos entender como é que funciona a isomeria plana. Fechou? Então, olha só, eu vou apagar aqui e vou te pedir para que você analise comigo, tá, a formação da palavra. Ó, iso. Iso é um prefixo que indica igualdade. Iso, igual. Igual. Ó, mero, meria, ó, igual, parte, igual, parte. Como é que eu vou ler isso aqui na química? Ó, são isômeros os compostos que têm igual parte. Parte, molécula, fórmula molecular, tá? Então, são isômeros os compostos que possuem mesma fórmula molecular, fórmula F, molecular M, FM, fórmula molecular, tá? São isômeros, os compostos que possuem mesma fórmula molecular, mas que diferem em suas propriedades físicas e ou químicas, tá? Com diferentes propriedades físicas e diferentes propriedades químicas. Detalhe: as propriedades químicas, elas podem mudar de maneira leve. A gente vai ver lá na frente que eu posso ter isômero de função, certo? Onde os compostos diferem na função. Aí eu vou ter diferentes propriedades químicas, não tem jeito. Mas eu posso ter isômeros de posição, tá? Onde os compostos mantêm a integridade funcional, ou seja, eles são de mesma função. Portanto, a característica reacional é mantida. É bem parecida. A diferença é pontual, tá? Uns são mais, outros menos reativos, mas reagindo da mesma forma. Aí a diferença é mais notada nas propriedades físicas, por conta dessas posições. Mas, grosso modo, quando tu olhares para a isomeria e qualquer texto de concurso que amplificar essa palavra, que vier fazer pergunta aqui, você vai ter que ter isso aqui na sua cabeça. A primeira coisa que eu tenho que buscar é que o composto tenha a mesma fórmula molecular, tá? Eu tenho que analisar isso, para, em seguida, analisar a sua formulação estrutural. Na isomeria plana, eu consigo identificar os isômeros pela diferença na estrutura. Na estrutura, não na fórmula molecular. Então, ó, isomeria igual parte. Eu tenho que ter a mesma fórmula molecular, mas com diferentes propriedades físicas e propriedades químicas. Fechou? Agora vamos para um ponto a mais. A isomeria plana. Plana. Então, vamos aumentar o grau de informação. Se a isomeria ela é plana, o que vai acontecer? Sendo ela plana, eu vou ter, ó, isomeria plana. Os compostos têm que ter condição, mesma fórmula molecular. Tem que ter. Mas eles vão diferir na fórmula estrutural, ok? Diferentes fórmulas estruturais. É isso que você vai buscar. Aqui é visual, gente. E essa diferença nas fórmulas estruturais dará ao composto diferentes propriedades físicas e propriedades químicas. Então, que fique na tua cabeça isso. Ó, essa condição é sine qua non. Um composto, para ser isômero de outro, ele tem que, por premissa, ter a mesma fórmula molecular. Fechou? Agora, eles podem diferir nas fórmulas estruturais. Aí tu estarás falando de isomeria plana. Como a gente, no iniciozinho da aula, já elencou aqui, essas diferentes fórmulas estruturais podem gerar diferentes cadeias. Ok? Vamos ver cadeia? Que a gente vai ticando aqui. Por exemplo, dá uma olhada nessa cadeia. C, CH3, 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 CH3 ou H3C.
Quantos carbonos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um hidrocarboneto. Já estudamos. Né? De cadeia o quê? Ramificada. Eu tenho quantos carbonos aqui? Ó? De novo, 1, 2, 3, 4, 5, como havíamos contado. Agora, dá uma olhada nisso aqui. H3C, CH2, 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 CH3. Dá uma olhada, isso aqui é um hidrocarboneto. Concorda? Quantos carbonos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Olha que interessante. Aqui tem 5, aqui tem 5. C5. Agora dá uma olhada. 3, 6, 9, 12. 3, 5, 7, 9 e 3, 12. Perceberam que eles possuem a mesma fórmula molecular? Conseguiu notar isso? Tá. Mas dá uma olhada na estrutura dessa cadeia. Essa aqui eu tenho uma cadeia o quê? Ramificada. Isso. Eu tenho uma cadeia ramificada. Enquanto que essa aqui, eu tenho uma cadeia o quê? Uma cadeia normal. Ok? E isso, eles têm a mesma fórmula molecular, mas têm fórmulas estruturais diferentes. Eles diferem na cadeia. Então, eles podem ser serem lidos como, classificados como isômeros de cadeia. Ok? Entendido que a diferença aqui está na cadeia? Agora, presta atenção. Isso aqui é um alcano. Não é? Que alcano é esse, moçada? É o dimetilpropano. Isso aqui é um alcano. Que alcano é esse, moçada? É o pentano, ok? Se eu olhar as propriedades físicas, pontos de fusão e de ebulição desse e comparar esse, vai dar diferença. Moléculas ramificadas têm uma forte tendência a ter pontos de fusão e de ebulição menores, porque elas interagem menos, tá? Moléculas normais tendem a ter uma estrutura em que há uma maior interação molecular. Ó, imagina minha mão sendo uma molécula reta, molécula normal. Minha outra mão, molécula normal. Olha como a interação molecular ela vai se dar em muitos pontos. Agora, imagine que a minha mão de cima, ela virou uma molécula ramificada. E essa aqui também. Você está vendo que a superfície de contato diminui? Na hora que a superfície de contato diminui, o que é que vai acontecer? As interações diminuem. Então, as moléculas se interagem menos. Se interagem menos, elas conseguem sair com mais facilidade. Consequentemente, eu preciso de menor energia para jogá-la no estado gasoso. Isso leva essa molécula a ter um ponto de ebulição mais baixo. Mudei a propriedade física por conta do tipo de cadeia. Então, são isômeros e eu tenho que avisar a pessoa. Sacou? Isomeria de cadeia. Uma outra coisa. Vocês viram que aqui a diferença está num tipo de cadeia normal e ramificada. Mas olha, eu vou pedir para que a gente continue em cadeia, mas eu quero que você analise agora comigo isso aqui. Ó. Dá uma olhada nesse tipo de estrutura, só para a gente avançar no assunto. Se eu te der essa estrutura, e se eu te der essa estrutura, ó, essa aqui, ó, 1, 2, com dupla, 3, 4. Dá uma olhada. Cuidado com esse tipo de coisa na prova. Ó, aqui tem um carbono. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Carbono é tetravalente. Aqui tem 2 hidrogênios. Aqui tem 2 hidrogênios. Aqui tem 2 hidrogênios. E aqui tem 2 hidrogênios. Me dá a fórmula molecular disso aqui. C4H8. Perfeito. Esse aqui é um C4H8. É um hidrocarboneto? Sim. Cadeia fechada. Ele é alicíclico, ele não é aromático. Lembra disso, né? Olha só. Esse composto é o ciclobutano. Né? Por que ciclo? Porque forma uma figura geométrica. But, porque tem 4 carbonos. An, porque é saturado. O, porque é hidrocarboneto. Agora vem para esse aqui. Aqui tem um carbono. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Carbono é tetravalente. Então, esse carbono tem 3 hidrogênios ligados a ele. Esse aqui tem um hidrogênio ligado a ele. Esse aqui tem um hidrogênio ligado a ele. Esse aqui, 3 hidrogênios. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá.